Aos 75 anos, o rei Charles III de repente compartilhou uma verdade assustadora sobre a morte da princesa Diana. A história deles começou em 1981, na propriedade da família Spencer, onde a jovem Diana chamou sua atenção, embora ele estivesse lá com a irmã dela. A rápida conexão entre eles se transformou em um grande acontecimento que todos assistiram. E durante uma entrevista, Charles pareceu inseguro sobre seus sentimentos, sugerindo problemas mais profundos. Fique ligado enquanto nos aprofundamos nas imagens inéditas que revelam essas verdades chocantes. Charles fala sobre o trágico fim de Diana. Recentemente, porém, o rei compartilhou algo inesperado que pode mudar a forma como pensamos sobre o que aconteceu. Ele falou abertamente sobre os momentos difíceis que antecederam a morte dela e como ele estava envolvido nos eventos anteriores. Com esses novos detalhes divulgados, ainda não está claro se a confissão dele trará o encerramento que muitas pessoas estão procurando. Mas assim que ele concluiu seu discurso, uma voz do passado há muito esquecida o chamou, desafiando cada palavra que ele havia acabado de dizer. Mas essa não foi a parte mais incômoda. Embora ele tenha se sentido cada vez mais atraído por ela durante o evento, ele ainda continuou seu relacionamento com Sarah. Na verdade, ele até fez uma viagem de esqui com ela para Klosters, um famoso resort na Suíça. As fotos dos dois esquiando juntos parecem sugerir que a faísca entre ele e ela não estava indo a lugar algum. De acordo com uma biografia de Sarah Bradford, Lady Sarah McCorquodale revelou a um jornalista que nunca se interessou romanticamente por ele e que não desejava se casar com ele. Isso pôs fim ao relacionamento dela com ele, deixando o caminho aberto para ele e ela. Eles se reencontraram na festa de aniversário de 30 anos dele, mas foi somente 2 anos depois, em uma reunião organizada por um amigo em comum, que eles se reencontraram de forma significativa. Conhecendo-o como eu o conheço, ele é um dos melhores homens que já conheci em minha vida. Meu melhor amigo e ótimo pai para meus filhos. Na época, ele estava de luto pela perda de seu tio-avô, Lord Louis Mountbatten. Ela lhe ofereceu conforto, e o vínculo entre eles ficou ainda mais forte. À medida que o relacionamento deles se aprofundava, conhecido por seu charme, ele começou a apresentá-la a alguns de seus hobbies favoritos, como a pesca. Ele também a convidou para ir a Balmoral, sua bela propriedade na Escócia. Sua crescente proximidade rapidamente chamou a atenção do público. 6 meses após o início do relacionamento, o casal ficou noivo, anunciando oficialmente seus planos de casamento em 24 de fevereiro de 1981. Ele havia planejado uma viagem à Austrália para dar a ela algum tempo para pensar sobre o pedido, mas ela o surpreendeu dizendo sim imediatamente. Depois disso, ela rapidamente se mudou de seu apartamento em Kensington, onde morava com amigos, para a Clarence House, para começar a se preparar para seu novo papel como noiva dele. Os olhos do mundo estavam voltados para ela durante esse período, especialmente quando ela revelou seu deslumbrante anel de noivado. O anel com uma safira azul de 12 quilates do Sri Lanka, cercada de diamantes, tornou-se um símbolo do casamento que estava por vir e da entrada dela nos holofotes da realeza. O anel que ele escolheu para ela era muito diferente dos tradicionais anéis de noivado da realeza. Mas ele estava muito preocupado com o fato de a imprensa ficar sabendo, e ele não conseguia lidar com isso. Ele foi inspirado em uma peça que o príncipe Albert havia desenhado para a rainha Vitória em 1840. Durante uma entrevista importante, ele deu uma resposta estranha quando perguntado sobre o amor, o que lançou algumas dúvidas sobre o relacionamento deles. Enquanto estavam sentados juntos, ela disse com confiança que estavam apaixonados, mas ele hesitou, dando a entender uma visão mais complicada do amor. Esse pequeno momento indicou problemas futuros em seu casamento. Em uma reviravolta surpreendente, ela optou por deixar de fora a palavra obedecer de seus votos, quebrando a tradição real. Durante a cerimônia, um pequeno erro aconteceu quando ela confundiu o nome dele, causando uma breve interrupção. Outro contratempo ocorreu quando ele se esqueceu de beijá-la após os votos. Mais tarde, eles compensaram isso com um beijo espontâneo na sacada do Palácio de Buckingham, o que emocionou a multidão. Após o casamento, o casal teve uma lua de mel de 3 meses,
que incluiu um cruzeiro no Royal Yacht Britannia e algum tempo na Escócia. Embora parecessem felizes em público, ela lutava em particular com seu novo papel. Muitas vezes, ela se sentia sobrecarregada por seus deveres reais, mas tentava demonstrar confiança em público. Os primeiros anos de seu casamento, que viram o nascimento de seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, foram marcados por uma mistura de celebrações públicas e dificuldades privadas, moldando sua vida de muitas maneiras importantes. Agora, enquanto a alegria da família se mistura com problemas ocultos, veja como os laços profundos são testados. Diana e Charles enfrentam a paternidade e o escândalo. A revista People compartilhou que Diana, princesa de Gales, e a equipe do hospital planejaram o momento do nascimento de William para que ele se encaixasse em sua agenda lotada. Dessa forma, ele pôde estar presente no momento importante. Sua chegada foi uma ocasião alegre. Ele pôde estar lá para o momento importante. Sua chegada foi uma ocasião alegre, marcando um novo capítulo em suas vidas como pais. Embora houvesse alguns desafios no relacionamento deles, o nascimento os uniu em um momento compartilhado de felicidade. Em uma entrevista, ela falou sobre como ficou feliz com o nascimento do filho e agradeceu o forte apoio que recebeu dele durante o parto. Enquanto esperavam pelo segundo filho, o príncipe Harry, houve muita empolgação. Mas por baixo da superfície, o casamento deles estava começando a apresentar rachaduras. À medida que a gravidez dela com ele avançava, os desafios no relacionamento se tornaram mais óbvios. Ainda assim, a notícia de sua segunda gravidez trouxe esperança, e eles aguardavam ansiosamente a chegada de outro filho. No entanto, ele ficou um pouco desapontado quando descobriu que o bebê era outro menino. Ele esperava uma menina, alguém que um dia pudesse ser rainha. E vamos direto para Kaylee Hartung, do lado de fora do Santa Barbara Cottage Hospital, onde a bebê Lily nasceu na sexta-feira. Kaylee, eu me lembro de estar em Windsor para o nascimento de Art, e este é certamente um parto muito diferente. No início, seu nascimento foi uma ocasião feliz que aproximou o casal, mas essa alegria não durou muito tempo. Logo depois, as coisas pioraram quando ele reatou seu relacionamento com uma antiga paixão, Camila. Apesar de seus melhores esforços para salvar o casamento, ela se sentiu ofuscada pelos fortes sentimentos dele por ela. Essa traição a magoou profundamente, levando-a a um período de grande tristeza. Mais tarde, ela descreveu esse período como uma das partes mais difíceis e dolorosas de sua vida. Mas essa não foi a pior parte. Em uma atitude ousada para tentar salvar seu casamento, ela confrontou Camila em uma festa de aniversário em 1989. Mais tarde, ela descreveu essa atitude como uma das coisas mais corajosas que fez durante os 10 anos de casamento com ele. Infelizmente, não deu certo e o vínculo dele com ela só se fortaleceu. Isso lhe causou ainda mais angústia. Mais tarde, naquele mesmo ano, uma conversa telefônica particular entre ele e ela vazou, causando um enorme escândalo, conhecido como Camila Gate. O público ficou chocado quando a mídia descobriu detalhes íntimos do relacionamento deles. Dela foi vazada, causando um enorme escândalo conhecido como Camila Gate. O público ficou chocado quando a mídia revelou detalhes íntimos do relacionamento deles, e essa notícia dominou as manchetes. Enquanto tudo isso acontecia, a esposa de Andrew Parker Bowles, que ainda era casada, tornou-se o centro das atenções da mídia. Sua reputação foi afetada. Em resposta, ele decidiu encarar o escândalo de frente. Ele apareceu em uma entrevista televisionada com o jornalista Jonathan Dimbleby. Durante a entrevista, perguntaram-lhe se ele havia sido fiel a ela. Ele afirmou que sim, pelo menos até o casamento se tornar impossível de salvar. Posteriormente, ela compartilhou seu lado da história em uma entrevista de 1995 ao programa Panorama da BBC, na qual falou sobre os problemas complexos do casamento e seu papel em suas lutas. Então, em 9 de dezembro de 1992, foi anunciado que eles estavam se separando oficialmente. Esse foi um momento importante para a família real britânica. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro John Major em um discurso na Câmara dos Comuns. As Altezas Reais não têm planos de se divorciar e suas posições constitucionais não foram afetadas. Essa decisão foi tomada de forma amigável
e ambos continuarão a participar plenamente da educação de seus filhos. Ele enfatizou que o casal continuaria a ser pai e mãe de seus filhos, William e Harry. A rainha Elizabeth II apoiou a decisão de se separarem. Apesar disso, o público ficou surpreso quando eles apareceram juntos em maio de 1993, em uma cerimônia que marcou o 50º aniversário da Batalha do Atlântico. Isso gerou rumores de que eles poderiam se reconciliar, pois pareciam confortáveis na companhia um do outro. Mas a esperança de reconciliação se esvaiu. A última vez que eles apareceram juntos em público foi em 25 de dezembro de 1993, durante o passeio de Natal da família real em Sandringham. Após a separação, ambos se concentraram em suas próprias vidas. Ela se dedicou a trabalhos de caridade e aprimorou suas habilidades de falar em público com a ajuda de um treinador de voz. Enquanto isso, ele continuou com seus deveres reais, participando de eventos formais e representando a monarquia no país e no exterior. Mas a parte mais desafiadora ainda estava por vir. Quando a notícia de seu divórcio iminente se tornou pública, eles se reuniram no Palácio de St. James para discutir os termos de sua separação. James para discutir os termos da separação. Essas negociações, que duraram 4 meses, cobriram tudo, desde questões financeiras até a custódia de seus amados filhos. Finalmente, em 15 de julho de 1996, o tribunal reconheceu oficialmente o divórcio, pondo fim a um dos casamentos reais mais comentados da história moderna. O tribunal aprovou oficialmente a separação, pondo fim ao casamento de 15 anos. Pouco mais de um mês depois, em 28 de agosto de 1996, os documentos legais foram finalizados e tornados públicos, encerrando um capítulo que chamou a atenção das pessoas em todo o mundo. Depois de se divorciar dele, ela experimentou uma mistura de emoções, desde alívio até tristeza e incerteza, ao iniciar uma nova etapa em sua vida. Embora parecesse calma e tranquila na frente dos outros, ela estava lidando com muita dor emocional nos bastidores. No dia em que seu casamento terminou oficialmente, ela conversou com seu cunhado, Sir Robert Fellows, sobre as dificuldades emocionais que estava enfrentando. Passando de papéis públicos para desafios pessoais, chegamos a uma virada dramática que molda o futuro. A exploração de Diana desde o acordo até o fim trágico. Quando o divórcio foi finalizado, os termos financeiros de sua separação foram revelados. Embora tenha perdido o título oficial de Alteza Real, ela pôde, os termos financeiros da separação foram revelados. Embora tenha perdido o título oficial de Alteza Real, ela pôde manter o título de Princesa de Gales, que ainda a conectava à família real. A decisão de retirar seu status de HRH foi muito debatida, com ele apoiando a ideia e a rainha inicialmente considerando deixá-la mantê-lo. Seu acordo financeiro lhe deu estabilidade e independência, permitindo que ela ficasse no Palácio de Kensington e continuasse a usar as Royal Plains para seu trabalho de caridade. Ela também teve permissão para realizar eventos nos Royal Apartments no St. James's Palace. Como parte do acordo, ela recebeu um grande pagamento único de 22,5 milhões e um subsídio anual de 600 mil harlas para seu escritório particular. No entanto, essa ajuda de custo foi interrompida em setembro de 1996. Apesar de ter perdido o apoio financeiro para seu escritório, ela teve permissão para manter suas joias de casamento e ainda teve acesso a aviões da realeza e do governo, o que a ajudou a ter segurança e apoio logístico. Mas essa não foi a parte mais difícil. Ao entrar nessa nova fase de sua vida, ela mostrou sua força e positividade habituais, vendo o divórcio como uma chance de crescimento pessoal. Ela procurou recuperar sua independência e remodelar sua identidade. Em sua vida após o divórcio, ela se envolveu em alguns relacionamentos românticos discretos. Um dos mais significativos foi com o Dr. Hasnat Khan, um respeitado cirurgião cardíaco e pulmonar que ela conheceu em setembro de 1995. O relacionamento deles durou 2 anos e foi mantido em sigilo, mas a mídia acabou descobrindo. Ela o chamava carinhosamente de Mr. Wonderful, Senhor Maravilhoso. Mas o relacionamento terminou porque o Dr. Khan não queria viver sob os olhos do público. Como sempre, os rumores e a atenção da mídia a seguiram.
Ela foi associada a várias pessoas, incluindo o negociante de arte Oliver Hoare, o jogador de rugby Will Carling e o investidor Theodore J. Forsman, embora a maioria desses rumores nunca tenha sido comprovada. Após o término de seu relacionamento com o Dr. Khan, ela começou a namorar Dodi Al-Fayed, um produtor de cinema e filho de um rico empresário. Acho que depois que Harry nasceu, o relacionamento acabou seriamente. Simplesmente não havia dado certo como ambos esperavam, e mesmo antes do casamento, Diana tinha sérias dúvidas, assim como Charles. O relacionamento deles foi muito divulgado, especialmente durante as férias de verão de 1997, no sul da França, longe da segurança real. Buscando ainda mais privacidade, o casal viajou para Paris, onde morreram tragicamente em um acidente de carro em 31 de agosto de 1997. O acidente foi causado por seu motorista, Henri Paul, que estava em alta velocidade e embriagado enquanto tentava escapar dos paparazzi. O acidente acabou com a vida de ambos e deixou um enorme impacto nas pessoas do mundo todo. O momento da morte dela foi especialmente trágico porque ocorreu justamente quando parecia haver uma chance de ela e ele resolverem alguns de seus problemas do passado. Poucos dias antes de sua morte, ele a visitou em seu aniversário de 35 anos e eles compartilharam um raro momento de alegria, um contraste com suas interações normalmente tensas. Infelizmente, esse breve momento de felicidade foi interrompido, deixando para trás apenas lembranças e a influência duradoura da vida e das lutas dela. Sua morte repentina naquela noite de agosto deixou pessoas do mundo inteiro chocadas e com o coração partido. Sua morte também acabou com qualquer esperança de que ela e ele pudessem se reconciliar. A rainha Elizabeth II ficou profundamente triste quando soube da notícia, e ele teve a difícil tarefa de acordar seus filhos para contar a eles sobre a morte da mãe. Os príncipes Andrew e Edward se reuniram com as pessoas que estavam de luto do lado de fora do Palácio de Kensington para ouvir seus pensamentos, e Edward assinou o livro de condolências no Palácio de St. James. Enquanto a realeza se deslocava entre Balmoral e a igreja próxima, eles pararam para olhar o mar de flores e os bilhetes sinceros deixados pelos enlutados. Em 5 de setembro, ele e seus filhos retornaram a Londres, parando no Palácio de Kensington para ver as homenagens florais. A rainha Elizabeth também retornou a Londres, acompanhada pelo príncipe Philip, pela rainha-mãe e pela princesa Margaret. Ela planejava falar à nação pela televisão e visitou o Palácio de Buckingham para ver as flores colocadas lá. James's Palace, onde seu corpo estava deitado, a rainha se reuniu com o público que veio assinar livros de condolências. Seu irmão, Earl Spencer, e Sarah, duquesa de York, também visitaram o local para prestar condolências. Seu funeral foi um grande evento que contou com a presença de pessoas de todo o mundo, incluindo figuras importantes e pessoas comuns. Ele compareceu, lembrando a todos da vida que um dia compartilharam. Surpreendentemente, ele optou por usar um terno azul marinho em vez do tradicional traje de luto preto, o que gerou conversas. Mas essa não foi uma escolha de moda comum. Foi um tributo pessoal a ela, honrando seu estilo e legado únicos. Fui eu quem saiu com meu carro e trouxe as pessoas de volta ao Palácio de Kensington, no banco de trás do meu carro, embaixo de um cobertor, apenas para dar um pouco de amor à princesa. Tudo o que ela estava procurando era ser amada. Após o funeral, ela foi sepultada em uma cerimônia particular, apenas com familiares e amigos próximos. Ela foi enterrada usando um vestido preto de Catherine Walker, uma decisão que ela havia tomado antes de sua morte. Em suas mãos, ela segurava um rosário presenteado por Madre Teresa. Seu local de descanso final fica em uma ilha tranquila dentro da propriedade de sua família em Althorp Park. Mas a parte difícil ainda não havia terminado para a família real. Após sua morte, algumas pessoas criticaram a família por se ater muito às tradições reais durante uma perda tão profundamente pessoal. Um ponto específico de controvérsia foi a decisão do Palácio de Buckingham de não seguir as tradições reais durante uma perda tão pessoal. Um ponto específico de controvérsia foi a decisão do Palácio de Buckingham de não baixar a bandeira do estandarte real a meio mastro. O palácio explicou que a bandeira Royal Standard representa a presença do monarca
e nunca foi hasteada a meio mastro. No entanto, em resposta aos sentimentos do público, a bandeira da União foi baixada quando a rainha saiu para o funeral, marcando um novo momento no protocolo real. Também houve rumores de tensão entre ele e o secretário da rainha, Sir Robert Fallows, em relação à forma como o funeral deveria ser conduzido. Enquanto ele queria uma cerimônia mais pública, a rainha preferia algo mais privado. O palácio negou esses rumores. Além disso, houve discussões sobre devolver a ela o título de HRH após sua morte. Mas decidiu-se não fazê-lo, acreditando que isso estaria de acordo com seus desejos. O que você acha das revelações do rei Carlos III sobre a morte da princesa Diana? Você acredita que isso pode lançar uma nova luz sobre a tragédia? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para receber mais informações.